porque hoje a gente vê muitas pessoas focando em várias áreas da vida, mas esquecendo do emocional. E se o nosso emocional não está fortalecido, se o nosso emocional não está bom, as outras áreas da nossa vida também ficam muito desequilibradas, né? Então eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, como que a gente pode focar também para cuidar das nossas emoções, alinhar os nossos pensamentos. E para a gente começar, eu queria trazer clareza, e eu sempre gosto de falar isso, sobre nós sermos um ser trino, né? E o que é ser um ser trino? Nós somos os seres compostos, né? Somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a gente escuta muitas pessoas falarem que somos corpo, alma e espírito. Só que à luz da palavra de Deus, é o inverso. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E por que isso é importante para a gente tratar aqui dentro do nosso tema de emoções? Porque quando a gente fala de emoção, tá ligado à nossa alma. Então, trazendo essa trilogia, né, essa tricotomia de que somos espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, em regra, o ser espiritual, o principal alimento que nós temos que ter é o espiritual. Mas nós possuímos uma alma, que são as nossas emoções. Então, com isso também, nós temos que focar nas nossas emoções. Nós temos que validar as nossas emoções. E, além disso, nós temos que ter o cuidado do nosso corpo, porque é onde o nosso espírito habita e é onde a nossa alma também se manifesta, né? Então, a importância da gente voltar os nossos olhos para as nossas emoções é sobre isso. Porque não tem como eu focar somente no meu físico, eu focar somente no meu espiritual e esquecer de cuidar do meu emocional. E muitas vezes as pessoas só procuram ajuda emocional quando já estão com grave crises de ansiedade, grave crises de depressão, ou até sintomas que nem conseguem identificar, né? Burnout, excesso de trabalho, sobrecarga demais de trabalho. E aí, com isso, a dificuldade de se conseguir alinhar as demais áreas da vida. Então, aqui, eu quero trazer para vocês uma passagem para a gente começar, que é Romanos 12:2. E aí eu quero perguntar aqui, quem aí tá com Bíblia? Porque hoje nós vamos usar a Bíblia aqui bastante também, tá? É sobre emocional, é inteligência emocional, mas para quem me conhece sabe que eu não consigo, principalmente entendendo que somos seres espirituais, separar o espiritual do emocional. Então, tudo alinhado dentro do que Deus já disse para nós, né? Então, peguem suas Bíblias aí que a gente vai começar a usar agora, tá? E pra gente iniciar, a gente se escuta muito sobre o poder das palavras. O poder das palavras, cuidado com o que sai da sua boca. Realmente, as palavras têm grande poder. Mas aqui hoje, o nosso foco, tratando de emoções, será o poder dos nossos pensamentos. O que os nossos pensamentos não geram nas nossas emoções? Então, o nosso foco hoje vai ser nos nossos pensamentos, tá? Então, Romanos 12:2. Vamos ler aqui. A palavra do Senhor fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui na passagem de Romanos, Deus já fala que nós temos que transformar a nossa mente através de renovação. Então, como que eu renovo a minha mente? Eu consigo renovar a minha mente através de novos pensamentos, para gerar novas emoções e novas ideias. E aí eu vou alinhar os meus comportamentos, né? A minha alma, eu quero que a gente entenda que a alma aqui a gente vai tratar como a mente, como o cerne, né? E o pensamento é como se fosse a semente que eu gero ali na mente, é o que eu tenho ali. E as emoções são o fruto, tá? Vocês conseguiram pegar essa ideia? É como se a mente fosse a terra, a alma, e aí o pensamento é a semente
e as minhas emoções são fruto. Então, essa é a diferenciação que a gente tem que fazer aqui, tá? E aí, por que é importante a gente lidar com os nossos pensamentos atrelado à emoção? Porque cada pensamento que a gente tem, ele que vai criando o nosso futuro. Então, ou seja, se eu tenho pensamentos positivos sobre mim no presente e sobre o que eu quero projetar no futuro, fica muito mais fácil eu conseguir ter um futuro de sucesso do que se agora eu tenho pensamentos de fracasso, pensamentos de incapacidade. Então, automaticamente, quando eu projeto o meu pensamento para coisas positivas, a probabilidade de eu ter essa visualização e de eu gerar emoções positivas que vão me dar uma base de conquistar aquilo que eu quero é muito maior. E aí a gente tem que ter o entendimento que toda a experiência que a gente cria aqui é através dos nossos pensamentos. Só que o mais importante é a gente entender que os nossos pensamentos, eles são criados somente por nós. Então, não tem pessoa, não tem lugar ou não tem coisa que tem poder sobre os nossos pensamentos. Nós é que somos os pensadores da nossa mente, né? Então, trazendo para o nosso conceito próprio, quando eu penso algo sobre mim, quando eu acredito em algo sobre mim, sobre a minha vida, aquilo acaba se tornando verdade. Então, olha o poder que se tem um pensamento para ativar as minhas emoções e para ativar os meus comportamentos. Porque se eu penso que eu sou capaz, se eu penso que eu sou amado, se eu penso que eu sou uma pessoa produtiva, se eu penso que eu sou uma pessoa próspera, isso com a constância desses pensamentos vai se tornando uma verdade no meu consciente. E aí, como eu disse, as nossas experiências, elas são os efeitos externos do que a gente pensa internamente. Então, ou seja, a nossa vida, ela gira em torno do que nós pensamos. E por que é o alinhamento emocional? E eu coloquei aqui de dentro para fora. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente acha que são as coisas externas que dominam o nosso interno. E a gente tem que ter a clareza que é o contrário. São os sentimentos que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, que vão aflorar e que vão mudar o que eu tenho externamente de impacto. Então, muitas vezes quando a gente deixa situações cotidianas, situações externas nos abalarem, é porque a gente não está com a nossa emoção, com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então, a gente é o que a gente pensa que é. Então, se eu tô pensando errado sobre mim mesmo, se eu tô pensando errado sobre qualquer situação, não tem como ela ser diferente daquilo. Por mais que outra pessoa chegue e tente me dizer o contrário, por mais que a palavra do Senhor diga que eu não sou aquilo que talvez eu estou criando na minha mente que eu sou, se eu não crer naquela verdade e se eu não pensar sobre aquela verdade, ela não vai se concretizar na minha vida. Então, esse é o poder do pensamento, né? E a gente tem que entender que as emoções, elas são só o resultado dos pensamentos. Quando eu tenho raiva, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho ódio, eu já pensei, já projetei aquela situação por muito tempo. Então, só o gatilho de aflorar a emoção que é gerado pelo pensamento que eu tive, porque eu construí tudo aquilo dentro da minha mente. Então, esse é que é o desafio da gente conseguir entender o nosso pensamento, a nossa mente, né? E quando a transformação, e quando a gente entende isso, a gente sabe que a transformação ela tem que partir da mente, não da emoção. Porque, como eu disse, a emoção vai ser o fruto, né? A mente é o solo. Então, eu tenho que ter um solo fértil, eu tenho que ter um solo produtivo, eu tenho que semear boas sementes, que são os bons pensamentos, para que eu consiga ter boas emoções, né? E aí, a mente sendo esse solo, como que eu consigo fazer com que esse solo se torne produtivo? Com a ajuda da palavra de Deus, que afirma a todo momento quem nós somos, o que nós podemos,
o que Deus pensa sobre nós e o que Deus diz que nós temos que pensar a nosso respeito. Então, quanto mais eu retomar a minha identidade, quanto mais eu entender o que Deus fala sobre mim, mais clareza eu vou ter de conseguir construir pensamentos. E engana-se quem acha que pensamentos são aleatórios, que pensamentos são sem projeções. Nós temos capacidade de controlar os nossos pensamentos e nós temos capacidade de escolher no que pensar. Isso é um ato que o próprio Deus fala, que nós temos que transformar a nossa mente. Senão ele diria que ele transformaria a nossa mente. Mas ele deixa em Romanos 12:2 que somos nós que temos que transformar. Então é uma responsabilidade, uma capacidade nossa. Então é isso que tem que ficar claro aqui pra gente, tá? E o interessante é que a gente vê muita gente por aí querendo viver uma vida nova, mas com uma mente antiga, com um comportamento antigo, com crenças antigas e acha que vai ter um resultado diferente. Então a primeira chave disso é, se não mudar o pensamento, não muda a circunstância. Vocês estão pegando? Estão conseguindo entender? Como é que tá indo aí? Vai me dando feedback, hein? Tá fluindo aí? Me conta. Não me deixa sozinha aqui não, povo. Conversa comigo aí nesse chat aí, nesses comentários, hein? Eu preciso de gente. Bora lá? Provérbios 23:7 também fala assim: porque como imaginou na sua alma, e algumas versões falam assim, no seu coração, assim ele é. Então, ou seja, a palavra de Deus fala, assim como eu imagino que eu sou, assim como eu penso que eu sou, assim eu vou ser. E olha como que isso é forte. Quantas vezes a gente não começa a gerar pensamentos negativos a nosso respeito? Pensamentos negativos sobre situações que a gente está passando. E às vezes, e a maioria das vezes, os monstros, nós criamos esses monstros sem sequer eles virem a existir. A gente pensa 1 milhão de problemas, 1 milhão de coisas que sequer vai chegar a acontecer. Então, tudo que eu penso, tudo que eu imagino, assim se tornará. Então, olha como que é sério também o poder dos pensamentos, sabe? Não tem como eu disse aqui e a Adri também comentou, não tem como eu usar comportamentos, pensamentos antigos, negativos e querer algo novo, querer algo bom. Não tem como eu querer viver uma vida extraordinária, viver uma vida abundante, se eu penso só que vai dar errado, se eu penso só em escassez, se eu penso que isso não é pra mim, se eu penso que eu não vou conseguir ser feliz no amor, se eu penso que todos os homens não prestam, se eu penso que amor é só para algumas pessoas. Então isso tudo acaba subvertendo a minha realidade com esses pensamentos distorcidos que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então, a gente tem que tratar a nossa mente como um campo de batalha. E batalha é o quê? É guerra. Ou você ganha ou você perde. Né? Vai doer, vai sofrer, às vezes vai causar ferida? Vai. Mas a capacidade de transformar está nas nossas mãos. Né? Batalha, a gente entra com armas. E quais armas são essas? São estratégias que vão me ajudar a vencer aquilo que eu tenho de problema. Né? Então eu sempre tenho que buscar essas armas que vão me amadurecer, que vão me forjar, que vão me transformar. E a próxima passagem bíblica que eu quero que a gente leia junto tá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Vamos lá. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, olha só que poderoso. Aqui a gente falou que a nossa mente é um campo de batalha, não é isso? Então, quando
Em 2 Coríntios, Paulo traz essa passagem de que nós não lutamos com armas humanas. Ele quer dizer o seguinte, reforça aqui novamente a questão de sermos seres espirituais. E nós lutamos com as armas de Deus. Então são armas muito mais poderosas, muito mais fortes, né? Que a gente pode destruir qualquer fortaleza, assim como tá aqui na passagem bíblica. Então, quando a gente leva cativo, quando a gente entrega os nossos pensamentos em obediência a Cristo, a gente é mais que vencedor com essas armas, né? A gente consegue com que Deus nos ajude com essas armas, porque qual que é a arma dele principal? É a palavra dele, é a Bíblia. Ela que nos ajuda a vencer muitas guerras, inclusive as inimaginárias que a gente cria na nossa mente sem sequer que elas existam, né? E na palavra de Deus, quando ele traz pra gente que a nossa mente é o nosso campo de batalha, mas que Deus já nos dá a arma certa, as ferramentas que a gente precisa para poder lutar essas guerras, fica muito mais fácil da gente conseguir pegar essa verdade que está na Bíblia e trazer para a nossa realidade, né? Os pensamentos, a gente tem que entender que quando eles não são tratados, eles vão se tornar uma fortaleza. E o que é essa fortaleza? São muros enormes que vão bloquear de eu acessar várias coisas. Então, quando eu não trato os meus pensamentos, quando eu não trato as minhas emoções, acaba ficando mais difícil, porque aquela verdade vai se tornando ainda mais forte dentro de mim e eu só vou deixando passar, e quando eu vejo eu não consigo mais entender o porquê que eu estou em determinadas dificuldades. E tem uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito, que ela fala assim: nós temos que parar para pensar no que estamos pensando. Vou repetir. Nós temos que parar para pensar no que estamos pensando. E por que isso é tão importante? Porque às vezes na correria a gente só flui. Aconteceu alguma coisa chata, alguma coisa constrangedora, alguma coisa negativa no nosso dia, a nossa mente fica ali o dia inteiro martelando naquilo, pensando naquilo, e você não para dar atenção naquele pensamento para entender se realmente é naquela proporção, se realmente você tem que dar a importância e a relevância necessária para aquele pensamento. Então, às vezes aconteceu uma situação de manhã com você muda o seu humor, você altera a sua emoção, você está o dia inteiro remoendo aquela situação no seu pensamento, atrapalhando o seu dia inteiro, e aí você não parou para pensar no que você está pensando, se de fato tem necessidade de você estar pensando naquilo ou não. E muitas vezes não tem, né? E até se tiver, como eu disse, como lá em Romanos a gente leu, cabe a nós transformar a nossa mente, a gente pode também gerar um novo pensamento em cima disso, mudando esse pensamento negativo, né? Olha, aconteceu tal situação, eu reagi dessa forma, as minhas emoções foram desse jeito, porque a gente também não tem que negligenciar as nossas emoções. Eu vou falar disso um pouquinho aqui mais para baixo. E aí eu crio um novo pensamento positivo para sair daquelas circunstâncias, né? E aí eu vou reafirmando aquilo dentro de mim para mudar essa realidade. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar? E aí o que... Já vou dar uma dica aqui para vocês, como que eu faço esse parar para pensar no que eu estou pensando. Captura esse pensamento, pega um papel e escreve o que você está pensando. Reflete em cima daquilo e confronta aquilo. E aí você pode confrontar de várias formas, mas aqui eu quero te aconselhar, te induzir a confrontar com as verdades bíblicas. Porque não existe verdade melhor sobre quem nós somos e quais situações nós vamos passar do que as que estão na Bíblia. Então tá difícil, nossa, meu pensamento tá atribulado, nossa, hoje eu tô muito cheia de informação na mente. Pera lá, vou parar, vou pegar um papel e uma caneta aqui, vou escrever, vou refletir em cima disso e vou confrontar isso aqui. Tudo que tiver um não, tudo que tiver pejorativo, negativo, eu vou colocar uma afirmação, eu vou colocar algo positivo no lugar e eu vou começar a internalizar aquilo, tá? E aí, o que a gente tem que ter clareza é que as nossas emoções, elas vão ter que seguir a verdade e não a sensação.
Porque às vezes a minha sensação vai ser de tristeza, às vezes a minha sensação vai ser de raiva, mas naquele momento não é a minha verdade a ser expressada. A verdade da situação é outra. Às vezes fui só eu que fui desequilibrada dentro de uma situação que me fez pensar daquele jeito. E não necessariamente a situação tinha que ter aquela proporção, né? E lá em Jeremias 17:9, tem uma passagem também no início de Jeremias, que a gente sempre, no início do versículo, que é sempre muito citado também, que é o coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, às vezes a gente se vale pelos sentimentos. E emoção e pensamento são mais do que sentimentos, né? Como eu disse aqui, os sentimentos é quando eu já estou aflorando, né? Então, os pensamentos, eles vêm anterior a isso. As emoções, elas são indicadores, que são o que vai ser aflorado, que são os frutos, como a gente falou lá no início, né? Elas mostram o que nós estamos crendo, mas não necessariamente o que a gente está crendo é a verdade. Então é isso que a gente tem que entender. Por mais que eu estou acreditando que é algo, não necessariamente aquilo vai ser a verdade da situação. E aí cabe a mim refletir, cabe a mim pensar de forma diversa para que eu possa também alterar as circunstâncias. E aí eu volto lá no que a gente tratou no início. Muitas vezes eu deixo situações externas mudarem o meu interno, as minhas emoções, os meus pensamentos e sentimentos. Só que tem que ser ao contrário, os nossos pensamentos têm que ser capazes de irradiar no externo, porque quando eu penso negativo, quando eu penso algo errado sobre a situação, não vai estar prejudicando não só a mim, porque aí quando eu começo a gerar emoções contrárias à situação, eu estou afetando todos que estão ao meu redor, estou afetando o ambiente. Então, não necessariamente pensamentos ruins ao meu respeito, pensamentos ruins sobre a situação, vão ser prejudiciais só para mim. Pelo contrário, geralmente vai impactar no meio, no ambiente que eu estou. E aí entra aquilo que a gente falou das emoções, e muitas vezes as pessoas acham que emoções e que o principal é que a gente tem que olhar só o que sai da nossa boca, só as palavras que proferimos. As palavras são importantes? Sim, não estou diminuindo as palavras, mas às vezes uma cara de mau humor, uma resposta com indiferença, ou até mesmo o silêncio é uma emoção que afeta muito mais o ambiente do que talvez se você tiver uma fala. Então, esse é o poder do pensamento, né? A gente tem que ficar muito atento. E aí, um exemplo prático que eu trago aqui para vocês. Alguém pode se sentir rejeitado, por exemplo, que não se sente amado, porque ele acredita nessa rejeição. Ele acredita que ele não é aceito. Mas, na verdade, é só porque ele está crendo que ele não é. Não quer dizer que realmente ele não está sendo. Ele está emanando através das emoções dele que ele não é amado. Ele está se bloqueando porque ele entende que ele é rejeitado. E aí a gente volta ao que eu disse acima, que é a fortaleza. E aí você cria uma fortaleza que não é que você não está sendo. Você não deixa aquele sentimento positivo te acessar. Então, você cria uma barreira das suas emoções, como se fosse uma barreira de defesa, para que você, em regra, não se fira mais. Só que, na verdade, é você internamente que está se ferindo. São os seus pensamentos que estão controlando todo o seu comportamento. E aí, nós temos que entender que a gente tem que alinhar as nossas emoções e a nossa mente com a verdade de quem nós somos. E o que nós podemos em Deus. E tem aquela frase que ficou bem famosa aí no Brasil, né? Na época de eleição, o versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. É sobre isso também. A mente liberta é quando eu conheço a verdade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei do que eu sou capaz, quando eu sei o que Deus já disse que eu posso, eu estou acessando a verdade sobre mim. Eu estou acessando a verdade sobre o que Deus já declarou sobre mim. E aí, quando eu conheço essa verdade, eu sou liberta. Porque hoje a maior prisão das pessoas é na mente. A gente se automutila, a gente se autodestrói
por pensamentos contrários que não devem prevalecer nas nossas mentes, nas nossas emoções, né? E trazendo... Tá indo bem, gente, ou tá muito acelerado? Me conta aí. Vai me falando aí como é que tá, porque, como eu disse pra vocês aqui, vocês são tudo... eu sou marinheira de primeira viagem, vocês são todos meus parceiros aqui que estão naufragando comigo hoje, tá? E aí, tá indo bem? Eu acho que a minha internet tá demorando um pouquinho aqui. Se eu acelerar demais, vocês me pedem aí pra diminuir o ritmo, tá? Mas a gente já tá quase acabando. Um outro exemplo prático aqui que a gente pode trazer da Bíblia é Elias. Elias, ele teve, por mais que ele fosse um homem de Deus, por mais que ele fosse um homem ungido por Deus, né? Elias, lá em 1 Reis, fala, 1 Reis 19, que Elias também teve pensamentos distorcidos. Elias, ele havia vencido mais de 450 profetas que adoravam Deus, que era o Deus de Baal. Então, quando ele coloca à prova o Deus, né? Desses outros 450 profetas, ele consegue vencer esses homens. Mas depois que ele vence esses 450 homens, ele foge e começa a desejar a morte. Por quê? Porque ele acreditou numa mentira emocional dele. Ele pensou, eu sou o único que restou, então não faz sentido mais. Eu venci em nome de Deus, mas eu sou o único que restou. E aí, quando ele fala isso, depois quem quiser ler com calma a história, tá lá em 1 Reis 19. E aí Deus responde para ele, há mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, o que Deus está falando? Eu não te abandonei, você não está sozinho não. Você pode não estar vendo essas pessoas, mas existem outras pessoas que estão lutando pelo mesmo Deus que você. Então, não se deixe impactar pelo externo. Entenda o que eu já te falei, o que eu já te entreguei, quem você é. E aí, quando ele passou a olhar para as circunstâncias externas, ele desejou morrer, ele desejou fugir, e aí os pensamentos dele começaram a virar pensamentos distorcidos. Ele tinha acabado de ser vitorioso, ele tinha acabado de mudar a realidade, as circunstâncias de uma nação. E mesmo assim, ele acabou se dobrando a pensamentos negativos, né? Então, o que a gente entende é que mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, tem hora que a gente se abala emocionalmente. E não é que as coisas externas não vão nos atingir, atinge. Principalmente se a gente tiver muita raiz de rejeição. Às vezes a gente tem algumas crenças que foram formadas durante a nossa infância, alguns comportamentos, e às vezes as coisas nos ferem. Mas cabe a nós, como eu disse, a realinhar os nossos pensamentos e pensar sobre aquilo. Às vezes alguém falou uma palavra maldita sobre mim. Essa palavra, gente, maldita, se você separa, é mal e dita. Então, ou seja, ela é dita negativamente, ela é dita errada, ela é dita contrária. Então, não tem que ser uma verdade, né? Então, se alguém profere uma palavra que me feriu, eu tenho que parar para pensar no meu pensamento. Por que eu tô deixando isso me atingir? Se eu sei que é uma palavra maldita, se eu sei que é proferida erroneamente contra mim, né? Então, esse é que é o gatilho. Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus que situações não vão nos abalar, mas cabe a nós não deixar que isso se torne pensamentos errados. E quando a gente vê a história aqui de Elias, a gente percebe que Deus não repreendeu ele. Falou, Elias, você está errado, você não tem que pensar isso. Elias, eu já te entreguei tudo. Pelo contrário, Deus, ele orienta Elias e renova as forças de Elias. Então, nós temos que entender que tá difícil, o pensamento tá errado, eu não tô conseguindo avançar. Aqui, ó. Há Deus aqui para nos reorientar e nos renovar. Então é a Bíblia dele que nos renova todo dia. É nisso que a gente vai conseguir força, né? E o que eu falei anteriormente, quando a gente começou, que eu falei que ia trazer mais agora, é que Deus não nos chamou para reprimir nossas emoções.
Ele não quer que a gente engula sapo seco, ele não quer que a gente aceite a todo custo, né? As coisas externas e engula aquilo ali sem manifestar. Mas o que Deus quer é que a gente entenda essa emoção e governe essa emoção. E aí, como a gente tratou aqui, a mente é o nosso solo, e é onde a gente tem que fertilizar, né? Os pensamentos são as sementes que eu jogo nesse solo. E as emoções são os frutos e as flores que vão florescer. Então, o que eu tenho que entender é, eu tenho que cuidar do meu solo, cuidar das minhas sementes, porque as emoções serão consequência. Então, quando eu governo as minhas emoções, é isso, é eu entender a minha mente, o meu solo, eu cuidar da minha alma, né, com a palavra de Deus, é eu gerar pensamentos positivos ao meu respeito, à minha condição, à minha circunstância, e a partir daí eu vou conseguir comandar as minhas emoções, né? E pra gente, estamos quase no final, pra gente matar, Filipenses 4:8. Bora ler lá? Ó, traz assim pra gente, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, olha que poderosa essa passagem. Deus traz pra gente aqui que nós temos que pensar nisso, pensamento certo diante das circunstâncias. Então, o segredo da mente renovada é mudar o foco. É eu focar no que a palavra de Deus tá trazendo para mim. E agora a gente já tem certeza aqui, pelo que a gente já trouxe de entendimento, que todo pensamento pode ser mudado. Não tem como dizer assim, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Consegue. Vamos de novo na frase da Joyce. Se você parar para pensar no que você está pensando, você consegue mudar seu pensamento, né? Então, nós temos que parar com habitualidade para reparar o que a gente está pensando. Se for necessário, diversas vezes no dia, porque isso está contaminando a nossa alma, isso está contaminando o nosso comportamento. Então, é muito sério, a gente tem que dar atenção para os nossos pensamentos, né? E quando eu penso certo, eu estou me aproximando da vontade de Deus para minha vida. Eu estou alinhando essas emoções com o Espírito Santo e com o meu espírito. Então, lembra lá que nós falamos que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e possuímos um corpo. Quando eu trago essa tricotomia, quando a minha emoção está alinhada, ela se aproxima ainda mais do meu espírito. E o que é isso? A voz de Deus fica mais audível para mim. Eu consigo interpretar melhor a voz de Deus, porque não tem interferência, os meus pensamentos não estão contrários aos pensamentos de Deus. E lá em Isaías também fala, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de morte. Então Deus também já disse na palavra dele que ele é que sabe os pensamentos que ele tem sobre nós, né? Então, quando a gente alinha essas emoções, a gente alinha o nosso espírito com o espírito de Deus. E aí, eu quero deixar para vocês aqui uma dica de quando vocês tiverem dificuldade, né, tiverem num dia que o pensamento está muito atribulado, que vocês não estão conseguindo. Eu já falei aqui sobre pegar um papel e uma caneta e anotar esse pensamento, refletir, escrever o contrário. Mas é interessante também a gente fazer de uma forma com mais frequência, sabe? Pensar em qual emoção, agora não é no pensamento, é eu pensar em qual emoção tem me dominado ultimamente. Eu tenho tido ataques, às vezes, de raiva, eu tenho tido picos de ansiedade, eu tenho tido picos de tristeza, eu tenho demonstrado vários medos. O que tem me aflorado? E aí, quando eu identificar essa emoção, aí eu vou na raiz,
Aí eu vou e me pergunto, que pensamento que está por trás dessa emoção? Porque nós já aprendemos aqui que a emoção, ela é o fruto e o pensamento é a semente. Então eu tenho que entender o que eu estou semeando na minha cabeça, na minha mente, que está me fazendo reagir dessa forma. E quando eu tiver a clareza de quando eu tiver a clareza de que pensamento é esse, aí eu vou confrontar com a verdade, que é o que a gente falou, né? Que nem sempre a emoção e o pensamento é a verdade. E aí eu confronto como? O que Deus diz sobre isso? Qual que é a verdade bíblica que eu posso declarar em cima disso agora para mudar essa situação, né? E entrando de novo naquele ponto que eu disse. Deus não quer que a gente ignore as nossas emoções. Pelo contrário, nós temos que identificar essas emoções e nós temos que realinhar essas emoções para que a gente consiga avançar naquilo que ele tem para nós. Então, eu identifiquei a emoção, por exemplo, tô ansiosa. Aí eu vou repetir. Agora eu estou sentindo ansiedade, mas isso não define quem eu sou. Então é importante vocês repetirem, fazer esse exercício de repetição em voz alta. Olha, eu estou sentindo medo, mas o medo não define quem eu sou. Porque aí você vai ter clareza de que você está tendo controle disso, que você não está deixando mais essa emoção dominar porque você identificou ela. E muitas vezes a gente tem medo do oculto, a gente tem medo do que está gerando. Mas quando eu identifico o que está gerando, fica muito mais fácil de eu trazer uma solução e de eu trazer o entendimento da qual vai me fazer evoluir naquilo ali, sem eu precisar sempre ficar tendo emoções negativas, alteração de humor, oscilação de comportamento. Conseguiram pegar? Como é que tá aí? Vai me falando aí, gente. Então, pra gente matar aqui, eu quero deixar para vocês que a renovação do nosso pensamento, a renovação da nossa mente é um processo contínuo, tá? Não tô dizendo que é fácil. Dani, é fácil, é só eu pensar em outra coisa. Não, não é fácil. Coisas no automático são muito mais fáceis. Eu deixar a programação automática das coisas externas me influenciarem é muito mais fácil. Só que se eu quero ter uma vida plena, se eu quero ter uma vida abundante, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero ter uma vida de acordo com o que Deus já abençoou, com o que Deus já disponibilizou para minha vida, eu tenho que renovar a minha mente. Então, primeiro passo essa ação contínua meditação bíblica diária. Por quê? Eu só vou conhecer a verdade do que Deus pensa sobre mim, do que Deus tem para mim, se eu conhecer a Bíblia, que é onde está escrita a verdade dele. Então, se eu quero mudar isso, se eu quero mudar esse ciclo, eu tenho que ter essa meditação diária. E aí, vocês querem saber mais? Aprendi, e a gente vai sempre aprendendo, e eu sou uma pessoa que eu amo estudar, amo aprender. Aprendi recentemente com uma querida professora na escola bíblica que eu faço, que meditar na Bíblia não é eu pegar a Bíblia, pegar um versículo e ficar aqui meditando nele, tentando entender o que ele está me dizendo. Não. Meditar é eu mentalizar, criar imagens, entrar num personagem daquela situação que eu li na Bíblia. Então, isso aqui na Bíblia, como a gente leu em Filipenses, né? Eu tenho que viver tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que é louvável. Então, eu tenho que mentalizar, eu tenho que pensar, e aí entra de novo o pensamento, o poder do pensamento. Eu tenho que projetar que eu tenho uma vida abundante, eu tenho que projetar, eu tenho que entrar na história que eu aprendi na Bíblia, que eu li na Bíblia, como se eu fosse aquele personagem. Porque as promessas que estão aqui, muitas vezes porque Deus usou personagens da Bíblia e da história à época para citar as promessas, não quer dizer que ela não nos alcança.
Então, se eu entendo que todas as promessas que estão na Bíblia também são para os filhos de Deus, o que eu faço? Eu começo a mentalizar que aquilo é para mim. E aí eu crio essa cena, eu faço essa meditação para tornar uma verdade no meu pensamento. Então, olha como que é poderoso isso. A meditar na Bíblia de dia e de noite é sobre isso, é sobre eu entender as verdades que estão na Bíblia e eu mentalizar isso, pensar nisso, criar isso, projetar como sendo a verdade, a minha verdade. Então isso é muito forte. Outra coisa, diálogo com o Espírito Santo. Eu tenho que conversar com Deus todos os dias, eu tenho que ter um diálogo com Ele. Seja até mesmo se eu não estiver satisfeito, eu não estiver achando saída, não estiver conformada com algo. Porque muitas vezes, eu gosto também de tratar isso, muitas vezes a gente trata Deus só como Senhor, como sendo alguém que está muito distante de nós. Só que a intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele é como pai. E é pai e filho, é uma intimidade, é coisa de casa, né? Você não chega para o seu pai todas as vezes que você vai falar com o seu pai. Senhor todo-poderoso, majestoso, grandioso, saudoso, eu preciso que o Senhor me escute neste momento que eu tenho algo a te falar, algo a te dizer. Não é isso. É uma linguagem simples, é uma linguagem clara, sabe? E é assim que Deus quer. É assim que Ele quer, porque Ele conhece o nosso coração. Então isso é que a gente tem que entender. E mais do que isso, para a gente matar, é o autoconhecimento espiritual. A gente tem que ter o autoconhecimento emocional e espiritual. E não sei se todos vocês sabem aqui, mas fiquem atentos que nos próximos dias eu vou estar lançando aqui também a minha mentoria. E que eu achei o máximo, porque nós citamos na caixinha de sugestão da live vários temas, né? De qual que seria o tema escolhido para a mentoria. Para a live, perdão. E o tema que ganhou é exatamente o nome da mentoria. A mentoria vai chamar de dentro para fora. Nós vamos tratar vários temas relacionados ao espiritual, ao emocional, à identidade, ao comportamento, a tudo que eu posso melhorar para que eu tenha essa vida próspera, abundante, para que eu rompa coisas que estão travadas na minha vida. Então, fiquem ligados que eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Busquem conhecimento, busquem leituras na área emocional também, busquem ajuda. Eu sempre falo aqui sobre mentoria, como que é importante você ter mentores. Eu tenho vários mentores na minha vida, porque a gente precisa de direcionamento, sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de pessoas que venham aqui trazendo uma live um pouquinho de clareza que a gente não está conseguindo enxergar sozinho, né? Então a gente tem que trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. O Fred falou aqui para me contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formada em coaching, estou me formando agora, final do ano, também em teologia e estudo bíblico. Eu sou formada em direito, sou empresária e atualmente eu estou como líder espiritual, conselheira de mulheres, conselheira de casais. Então a ideia de trazer um pouquinho disso aqui para vocês, é compartilhar tudo que eu já adquiri de conhecimento, mas mais do que isso, tudo que Deus já me entregou de bênçãos, tudo que Deus já renovou na minha vida, tudo que eu já tive oportunidade de acessar por desbloquear essas travas mentais, emocionais, espirituais. Então a ideia dessa mentoria é trazer um pouquinho disso para vocês. Se vocês gostaram da live, continuam comigo. Eu vou ver se eu consigo fazer com mais frequência, tá? Me dá um feedback, quem gostou, faz um print aí, printa, reposta, pra gente ter essa comunicação, porque hoje a gente vê muitas pessoas focando em várias áreas da vida, mas esquecendo do emocional. E se o nosso emocional não está fortalecido, se o nosso emocional não está bom, as outras áreas da nossa vida também ficam muito desequilibradas, né? Então eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, como que a gente pode focar também para cuidar das nossas emoções, alinhar os nossos pensamentos.
E para a gente começar, eu queria trazer clareza, e eu sempre gosto de falar isso, sobre nós sermos um ser trino, né? E o que é ser um ser trino? Nós somos os seres compostos, né? Somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a gente escuta muitas pessoas falarem que somos corpo, alma e espírito. Só que à luz da palavra de Deus é o inverso. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E por que isso é importante para a gente tratar aqui dentro do nosso tema de emoções? Porque quando a gente fala de emoção, está ligado à nossa alma. Então, trazendo essa trilogia, né, essa tricotomia de que somos espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, em regra, o ser espiritual, o principal alimento que nós temos que ter é o espiritual. Mas nós possuímos uma alma, que são as nossas emoções. Então, com isso também, nós temos que focar nas nossas emoções. Nós temos que validar as nossas emoções. E, além disso, nós temos que ter o cuidado do nosso corpo, porque é onde o nosso espírito habita e é onde a nossa alma também se manifesta, né? Então, a importância da gente voltar os nossos olhos para as nossas emoções é sobre isso. Porque não tem como eu focar somente no meu físico, eu focar somente no meu espiritual e esquecer de cuidar do meu emocional. E muitas vezes as pessoas só procuram ajuda emocional quando já estão com grave crises de ansiedade, grave crises de depressão, ou até sintomas que nem conseguem identificar, né? Burnout, excesso de trabalho, sobrecarga demais de trabalho. E aí, com isso, a dificuldade de se conseguir alinhar as demais áreas da vida. Então, aqui, eu quero trazer para vocês uma passagem para a gente começar, que é Romanos 12:2. E aí eu quero perguntar aqui, quem aí tá com Bíblia? Porque hoje nós vamos usar a Bíblia aqui bastante também, tá? É sobre emocional, é inteligência emocional, mas para quem me conhece sabe que eu não consigo, principalmente entendendo que somos seres espirituais, separar o espiritual do emocional. Então, tudo alinhado dentro do que Deus já disse para nós, né? Então, peguem suas Bíblias aí que a gente vai começar a usar agora, tá? E pra gente iniciar, a gente se escuta muito sobre o poder das palavras. O poder das palavras, cuidado com o que sai da sua boca. Realmente, as palavras têm grande poder. Mas aqui hoje, o nosso foco, tratando de emoções, será o poder dos nossos pensamentos. O que os nossos pensamentos não geram nas nossas emoções? Então, o nosso foco hoje vai ser nos nossos pensamentos, tá? Então, Romanos 12:2. Vamos ler aqui. A palavra do Senhor fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui na passagem de Romanos, Deus já fala que nós temos que transformar a nossa mente através de renovação. Então, como que eu renovo a minha mente? Eu consigo renovar a minha mente através de novos pensamentos, para gerar novas emoções e novas ideias. E aí eu vou alinhar os meus comportamentos, né? A minha alma, eu quero que a gente entenda que a alma aqui a gente vai tratar como a mente, como o cerne, né? E o pensamento é como se fosse a semente que eu gero ali na mente, é o que eu tenho ali. E as emoções são o fruto, tá? Vocês conseguiram pegar essa ideia? É como se a mente fosse a terra, a alma, e aí o pensamento é a semente e as minhas emoções são o fruto. Então, essa é a diferenciação que a gente tem que fazer aqui, tá? E aí, por que é importante a gente lidar com os nossos pensamentos atrelado à emoção? Porque cada pensamento que a gente tem, ele que vai criando o nosso futuro. Então, ou seja,
Se eu tenho pensamentos positivos sobre mim no presente e sobre o que eu quero projetar no futuro, fica muito mais fácil eu conseguir ter um futuro de sucesso do que se agora eu tenho pensamentos de fracasso, pensamentos de incapacidade. Então, automaticamente, quando eu projeto o meu pensamento para coisas positivas, a probabilidade de eu ter essa visualização e de eu gerar emoções positivas que vão me dar uma base de conquistar aquilo que eu quero é muito maior. E aí a gente tem que ter o entendimento que toda a experiência que a gente cria aqui é através dos nossos pensamentos. Só que o mais importante é a gente entender que os nossos pensamentos, eles são criados somente por nós. Então, não tem pessoa, não tem lugar ou não tem coisa que tem poder sobre os nossos pensamentos. Nós é que somos os pensadores da nossa mente, né? Então, trazendo para o nosso conceito próprio, quando eu penso algo sobre mim, quando eu acredito em algo sobre mim, sobre a minha vida, aquilo acaba se tornando verdade. Então, olha o poder que se tem um pensamento para ativar as minhas emoções e para ativar os meus comportamentos. Porque se eu penso que eu sou capaz, se eu penso que eu sou amado, se eu penso que eu sou uma pessoa produtiva, se eu penso que eu sou uma pessoa próspera, isso com a constância desses pensamentos vai se tornando uma verdade no meu consciente. E aí, como eu disse, as nossas experiências, elas são os efeitos externos do que a gente pensa internamente. Então, ou seja, a nossa vida, ela gira em torno do que nós pensamos. E por que é o alinhamento emocional? E eu coloquei aqui de dentro para fora. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente acha que são as coisas externas que dominam o nosso interno. E a gente tem que ter a clareza que é o contrário. São os sentimentos que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, que vão aflorar e que vão mudar o que eu tenho externamente de impacto. Então, muitas vezes quando a gente deixa situações cotidianas, situações externas nos abalarem, é porque a gente não está com a nossa emoção, com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então, a gente é o que a gente pensa que é. Então, se eu tô pensando errado sobre mim mesmo, se eu tô pensando errado sobre qualquer situação, não tem como ela ser diferente daquilo. Por mais que outra pessoa chegue e tente me dizer o contrário, por mais que a palavra do Senhor diga que eu não sou aquilo que talvez eu estou criando na minha mente que eu sou, se eu não crer naquela verdade e se eu não pensar sobre aquela verdade, ela não vai se concretizar na minha vida. Então, esse é o poder do pensamento, né? E a gente tem que entender que as emoções, elas são só os resultados dos pensamentos. Quando eu tenho raiva, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho ódio, eu já pensei, já projetei aquela situação por muito tempo. Então, só o gatilho de aflorar a emoção que é gerado pelo pensamento que eu tive, porque eu construí tudo aquilo dentro da minha mente. Então, esse é que é o desafio da gente conseguir entender o nosso pensamento, a nossa mente, né? E quando a transformação, e quando a gente entende isso, a gente sabe que a transformação ela tem que partir da mente, não da emoção. Porque, como eu disse, a emoção vai ser o fruto, né? A mente é o solo. Então, eu tenho que ter um solo fértil, eu tenho que ter um solo produtivo, eu tenho que semear boas sementes, que são os bons pensamentos, para que eu consiga ter boas emoções, né? E aí, a mente sendo esse solo, como que eu consigo fazer com que esse solo se torne produtivo? Com a ajuda da palavra de Deus, que afirma a todo momento quem nós somos, o que nós podemos, o que Deus pensa sobre nós e o que Deus diz que nós temos que pensar a nosso respeito. Então, quanto mais eu retomar a minha identidade, quanto mais eu entender o que Deus fala sobre mim, mais clareza eu vou ter de conseguir construir pensamentos. E engana-se quem acha que pensamentos são aleatórios, que pensamentos são sem projeções.
Nós temos capacidade de controlar os nossos pensamentos e nós temos capacidade de escolher no que pensar. Isso é um ato que o próprio Deus fala, que nós temos que transformar a nossa mente. Senão ele diria que ele transformaria a nossa mente. Mas ele deixa em Romanos 12:2 que somos nós que temos que transformar. Então é uma responsabilidade, uma capacidade nossa. Então é isso que tem que ficar claro aqui pra gente, tá? E o interessante é que a gente vê muita gente por aí querendo viver uma vida nova, mas com uma mente antiga, com um comportamento antigo, com crenças antigas e acha que vai ter um resultado diferente. Então a primeira chave disso é, se não mudar o pensamento, não muda a circunstância. Vocês estão pegando? Estão conseguindo entender? Como é que tá indo aí? Vai me dando feedback, hein? Tá fluindo aí? Me conta. Não me deixa sozinha aqui não, povo. Conversa comigo aí nesse chat aí, nesses comentários, hein? Eu preciso de gente. Bora lá? Provérbios 23:7 também fala assim: porque como imaginou na sua alma, e algumas versões falam assim, no seu coração, assim ele é. Então, ou seja, a palavra de Deus fala, assim como eu imagino que eu sou, assim como eu penso que eu sou, assim eu vou ser. E olha como que isso é forte. Quantas vezes a gente não começa a gerar pensamentos negativos a nosso respeito? Pensamentos negativos sobre situações que a gente está passando. E às vezes, e a maioria das vezes, os monstros, nós criamos esses monstros sem sequer eles virem a existir. A gente pensa 1 milhão de problemas, 1 milhão de coisas que sequer vai chegar a acontecer. Então, tudo que eu penso, tudo que eu imagino, assim se tornará. Então, olha como que é sério também o poder dos pensamentos, sabe? Não tem como eu disse aqui e a Adri também comentou, não tem como eu usar comportamentos, pensamentos antigos, negativos e querer algo novo, querer algo bom. Não tem como eu querer viver uma vida extraordinária, viver uma vida abundante, se eu penso só que vai dar errado, se eu penso só em escassez, se eu penso que isso não é pra mim, se eu penso que eu não vou conseguir ser feliz no amor, se eu penso que todos os homens não prestam, se eu penso que amor é só para algumas pessoas. Então isso tudo acaba subvertendo a minha realidade com esses pensamentos distorcidos que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então, a gente tem que tratar a nossa mente como um campo de batalha. E batalha é o quê? É guerra. Ou você ganha ou você perde. Né? Vai doer, vai sofrer, às vezes vai causar ferida? Vai. Mas a capacidade de transformar está nas nossas mãos. Né? Batalha, a gente entra com armas. E quais armas são essas? São estratégias que vão me ajudar a vencer aquilo que eu tenho de problema. Né? Então eu sempre tenho que buscar essas armas que vão me amadurecer, que vão me forjar, que vão me transformar. E a próxima passagem bíblica que eu quero que a gente leia junto tá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Vamos lá. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, olha só que poderoso. Aqui a gente falou que a nossa mente é um campo de batalha, não é isso? Então, quando em 2 Coríntios Paulo traz essa passagem de que nós não lutamos com armas humanas, ele quer dizer o seguinte, reforça aqui novamente a questão de sermos seres espirituais. E nós lutamos com as armas de Deus. Então, são armas muito mais poderosas, muito mais fortes, né? Que a gente pode destruir qualquer fortaleza, assim como tá
tá aqui na passagem bíblica. Então, quando a gente leva cativo, quando a gente entrega os nossos pensamentos em obediência a Cristo, a gente é mais que vencedor com essas armas, né? A gente consegue com que Deus nos ajude com essas armas, porque qual que é a arma dele principal? É a palavra dele, é a Bíblia. Ela que nos ajuda a vencer muitas guerras, inclusive as inimaginárias que a gente cria na nossa mente sem sequer que elas existam, né? E na palavra de Deus, quando ele traz pra gente que a nossa mente é o nosso campo de batalha, mas que Deus já nos dá a arma certa, as ferramentas que a gente precisa para poder lutar essas guerras, fica muito mais fácil da gente conseguir pegar essa verdade que está na Bíblia e trazer para a nossa realidade, né? Os pensamentos, a gente tem que entender que quando eles não são tratados, eles vão se tornar uma fortaleza. E o que é essa fortaleza? São muros enormes que vão bloquear de eu acessar várias coisas. Então, quando eu não trato os meus pensamentos, quando eu não trato as minhas emoções, acaba ficando mais difícil, porque aquela verdade vai se tornando ainda mais forte dentro de mim e eu só vou deixando passar, e quando eu vejo eu não consigo mais entender o porquê que eu estou em determinadas dificuldades. E tem uma frase da Joyce Meyer que eu gosto muito, que ela fala assim: nós temos que parar para pensar no que estamos pensando. Vou repetir. Nós temos que parar para pensar no que estamos pensando. E por que isso é tão importante? Porque às vezes na correria a gente só flui. Aconteceu alguma coisa chata, alguma coisa constrangedora, alguma coisa negativa no nosso dia, a nossa mente fica ali o dia inteiro martelando naquilo, pensando naquilo, e você não para dar atenção naquele pensamento para entender se realmente é naquela proporção, se realmente você tem que dar a importância e a relevância necessária para aquele pensamento. Então, às vezes aconteceu uma situação de manhã com você muda o seu humor, você altera a sua emoção, você está o dia inteiro remoendo aquela situação no seu pensamento, atrapalhando o seu dia inteiro, e aí você não parou para pensar no que você está pensando, se de fato tem necessidade de você estar pensando naquilo ou não. E muitas vezes não tem, né? E até se tiver, como eu disse, como lá em Romanos a gente leu, cabe a nós transformar a nossa mente, a gente pode também gerar um novo pensamento em cima disso, mudando esse pensamento negativo, né? Olha, aconteceu tal situação, eu reagi dessa forma, as minhas emoções foram desse jeito, porque a gente também não tem que negligenciar as nossas emoções. Eu vou falar disso um pouquinho aqui mais para baixo. E aí eu crio um novo pensamento positivo para sair daquelas circunstâncias, né? E aí eu vou reafirmando aquilo dentro de mim para mudar essa realidade. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar? E aí o que... Já vou dar uma dica aqui para vocês, como que eu faço esse parar para pensar no que eu estou pensando. Captura esse pensamento, pega um papel e escreve o que você está pensando. Reflete em cima daquilo e confronta aquilo. E aí você pode confrontar de várias formas, mas aqui eu quero te aconselhar, te induzir a confrontar com as verdades bíblicas. Porque não existe verdade melhor sobre quem nós somos e quais situações nós vamos passar do que as que estão na Bíblia. Então tá difícil, nossa, meu pensamento tá atribulado, nossa, hoje eu tô muito cheia de informação na mente. Pera lá, vou parar, vou pegar um papel e uma caneta aqui, vou escrever, vou refletir em cima disso e vou confrontar isso aqui. Tudo que tiver um não, tudo que tiver pejorativo, negativo, eu vou colocar uma afirmação, eu vou colocar algo positivo no lugar e eu vou começar a internalizar aquilo, tá? E aí, o que a gente tem que ter clareza é que as nossas emoções, elas vão ter que seguir a verdade e não a sensação. Porque às vezes a minha sensação vai ser de tristeza, às vezes a minha sensação vai ser de raiva, mas naquele momento não é a minha verdade a ser expressada.
a verdade da situação é outra. Às vezes fui só eu que fui desequilibrada dentro de uma situação que me fez pensar daquele jeito. E não necessariamente a situação tinha que ter aquela proporção, né? E lá em Jeremias 17:9, tem uma passagem também no início de Jeremias, que a gente sempre, no início do versículo, que é sempre muito citado também, que é enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, às vezes a gente se vale pelos sentimentos. E emoção e pensamento são mais do que sentimentos, né? Como eu disse aqui, os sentimentos é quando eu já estou aflorando, né? Então, os pensamentos, eles vêm anterior a isso. As emoções, elas são indicadores, que são o que vai ser aflorado, que são os frutos, como a gente falou lá no início, né? Elas mostram o que nós estamos crendo, mas não necessariamente o que a gente está crendo é a verdade. Então é isso que a gente tem que entender. Por mais que eu estou acreditando que é algo, não necessariamente aquilo vai ser a verdade da situação. E aí cabe a mim refletir, cabe a mim pensar de forma diversa para que eu possa também alterar a circunstância. E aí eu volto lá no que a gente tratou no início. Muitas vezes eu deixo situações externas mudarem o meu interno, as minhas emoções, os meus pensamentos e sentimentos. Só que tem que ser ao contrário, os nossos pensamentos têm que ser capazes de irradiar no externo, porque quando eu penso negativo, quando eu penso algo errado sobre a situação, não vai estar prejudicando não só a mim, porque aí quando eu começo a gerar emoções contrárias à situação, eu estou afetando todos que estão ao meu redor, estou afetando o ambiente. Então, não necessariamente pensamentos ruins ao meu respeito, pensamentos ruins sobre a situação, vão ser prejudiciais só para mim. Pelo contrário, geralmente vai impactar no meio, no ambiente que eu estou. E aí entra aquilo que a gente falou das emoções, e muitas vezes as pessoas acham que emoções e que o principal é que a gente tem que olhar só o que sai da nossa boca, só as palavras que proferimos. As palavras são importantes? Sim, não estou diminuindo as palavras, mas às vezes uma cara de mau humor, uma resposta com indiferença ou até mesmo o silêncio é uma emoção que afeta muito mais o ambiente do que talvez se você tiver uma fala. Então, esse é o poder do pensamento, né? A gente tem que ficar muito atento. E aí, um exemplo prático que eu trago aqui para vocês. Alguém pode se sentir rejeitado, por exemplo, que não se sente amado, porque ele acredita nessa rejeição. Ele acredita que ele não é aceito. Mas, na verdade, é só porque ele está crendo que ele não é. Não quer dizer que realmente ele não está sendo. Ele está emanando através das emoções dele que ele não é amado. Ele está se bloqueando porque ele entende que ele é rejeitado. E aí a gente volta ao que eu disse acima, que é a fortaleza. E aí você cria uma fortaleza que não é que você não está sendo. Você não deixa aquele sentimento positivo te acessar. Então, você cria uma barreira das suas emoções, como se fosse uma barreira de defesa, para que você, em regra, não se fira mais. Só que, na verdade, é você internamente que está se ferindo. São os seus pensamentos que estão controlando todo o seu comportamento. E aí, nós temos que entender que a gente tem que alinhar as nossas emoções e a nossa mente com a verdade de quem nós somos. E o que nós podemos em Deus. E tem aquela frase que ficou bem famosa aí no Brasil, né? Na época de eleição, o versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. É sobre isso também. A mente liberta é quando eu conheço a verdade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei do que eu sou capaz, quando eu sei o que Deus já disse que eu posso, eu estou acessando a verdade sobre mim. Eu estou acessando a verdade sobre o que Deus já declarou sobre mim. E aí, quando eu conheço essa verdade, eu sou liberta. Porque hoje a maior prisão das pessoas é na mente. A gente se automutila, a gente se autodestrói por pensamentos contrários que não devem prevalecer nas nossas mentes, nas nossas emoções, né?
e trazendo. Tá indo bem, gente, ou tá muito acelerado? Me conta aí. Vai me falando aí como é que tá, porque, como eu disse pra vocês aqui, vocês são tudo. Eu sou marinheira de primeira viagem, vocês são tudo meus parceiros aqui que estão naufragando comigo hoje, tá? E aí, tá indo bem? Eu acho que a minha internet tá demorando um pouquinho aqui. Se eu acelerar demais, vocês me pedem aí pra diminuir o ritmo, tá? Mas a gente já tá quase acabando. Um outro exemplo prático aqui que a gente pode trazer da Bíblia é Elias. Elias, ele teve, por mais que ele fosse um homem de Deus, por mais que ele fosse um homem ungido por Deus, né? Elias, lá em 1 Reis, fala, 1 Reis 19, que Elias também teve pensamentos distorcidos. Elias, ele havia vencido mais de 450 profetas que adoravam Deus, que era o Deus de Baal. Então, quando ele coloca à prova o Deus, né, desses outros 450 profetas, ele consegue vencer esses homens. Mas depois que ele vence esses 450 homens, ele foge e começa a desejar a morte. Por quê? Porque ele acreditou numa mentira emocional dele. Ele pensou, eu sou o único que restou, então não faz sentido mais. Eu venci em nome de Deus, mas eu sou o único que restou. E aí, quando ele fala isso, depois quem quiser ler com calma a história, tá lá em 1 Reis 19. E aí Deus responde para ele: há mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, o que Deus está falando? Eu não te abandonei, você não está sozinho não. Você pode não estar vendo essas pessoas, mas existem outras pessoas que estão lutando pelo mesmo Deus que você. Então, não se deixe impactar pelo externo. Entenda o que eu já te falei, o que eu já te entreguei, quem você é. E aí, quando ele passou a olhar para as circunstâncias externas, ele desejou morrer, ele desejou fugir, e aí os pensamentos dele começaram a virar pensamentos distorcidos. Ele tinha acabado de ser vitorioso, ele tinha acabado de mudar a realidade, as circunstâncias de uma nação. E mesmo assim, ele acabou se dobrando a pensamentos negativos, né? Então, o que a gente entende é que mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, tem hora que a gente se abala emocionalmente. E não é que as coisas externas não vão nos atingir, atinge. Principalmente se a gente tiver muita raiz de rejeição. Às vezes a gente tem algumas crenças que foram formadas durante a nossa infância, alguns comportamentos, e às vezes as coisas nos ferem. Mas cabe a nós, como eu disse, a realinhar os nossos pensamentos e pensar sobre aquilo. Às vezes alguém falou uma palavra maldita sobre mim. Essa palavra, gente, maldita, se você separa, é mal e dita. Então, ou seja, ela é dita negativamente, ela é dita errada, ela é dita contrária. Então, não tem que ser uma verdade, né? Então, se alguém profere uma palavra que me feriu, eu tenho que parar para pensar no meu pensamento. Por que eu tô deixando isso me atingir? Se eu sei que é uma palavra maldita, se eu sei que é proferida erroneamente contra mim, né? Então, esse aqui é o gatilho. Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus que situações não vão nos abalar, mas cabe a nós não deixar que isso se torne pensamentos errados. E quando a gente vê a história aqui de Elias, a gente percebe que Deus não repreendeu ele. Falou, Elias, você está errado, você não tem que pensar isso. Elias, eu já te entreguei tudo. Pelo contrário, Deus, ele orienta Elias e renova as forças de Elias. Então, nós temos que entender que tá difícil, o pensamento tá errado, eu não tô conseguindo avançar. Aqui, ó. Há Deus aqui para nos reorientar e nos renovar. Então, é a Bíblia dele que nos renova todo dia. É nisso que a gente vai conseguir força, né? E o que eu falei anteriormente, quando a gente começou, que eu falei que ia trazer mais agora, é que Deus não nos chamou para reprimir nossas emoções. Ele não quer que a gente engula sapo seco, ele não quer que a gente aceite a todo custo, né,
as coisas externas e engula aquilo ali sem manifestar. Mas o que Deus quer é que a gente entenda essa emoção e governe essa emoção. E aí, como a gente tratou aqui, a mente é o nosso solo, e é onde a gente tem que fertilizar, né? Os pensamentos são as sementes que eu jogo nesse solo. E as emoções são os frutos e as flores que vão florescer. Então, o que eu tenho que entender é, eu tenho que cuidar do meu solo, cuidar das minhas sementes, porque as emoções serão consequência. Então, quando eu governo as minhas emoções, é isso, é eu entender a minha mente, o meu solo, eu cuidar da minha alma, né, com a palavra de Deus, é eu gerar pensamentos positivos ao meu respeito, à minha condição, à minha circunstância, e a partir daí eu vou conseguir comandar as minhas emoções, né? E pra gente, estamos quase no final, pra gente matar, Filipenses 4:8. Bora ler lá? Ó, traz assim pra gente, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, olha que poderosa essa passagem. Deus traz pra gente aqui que nós temos que pensar nisso, pensamento certo, diante das circunstâncias. Então, o segredo da mente renovada é mudar o foco. É eu focar no que a palavra de Deus tá trazendo para mim. E agora a gente já tem certeza que, pelo que a gente já trouxe de entendimento, que todo pensamento pode ser mudado. Não tem como dizer assim, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Consegue. Vamos de novo na frase da Joyce. Se você parar para pensar no que você está pensando, você consegue mudar seu pensamento, né? Então, nós temos que parar com a habitualidade para reparar o que a gente está pensando. Se for necessário, diversas vezes no dia, porque isso está contaminando a nossa alma, isso está contaminando o nosso comportamento. Então, é muito sério, a gente tem que dar atenção para os nossos pensamentos, né? E quando eu penso certo, eu estou me aproximando da vontade de Deus para minha vida. Eu estou alinhando essas emoções com o Espírito Santo e com o meu espírito. Então, lembra lá que nós falamos que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e possuímos um corpo. Quando eu trago essa tricotomia, quando a minha emoção está alinhada, ela se aproxima ainda mais do meu espírito. E o que é isso? A voz de Deus fica mais audível para mim. Eu consigo interpretar melhor a voz de Deus, porque não tem interferência, os meus pensamentos não estão contrários aos pensamentos de Deus. E lá em Isaías também fala, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte. Então Deus também já disse na palavra dele que ele é que sabe os pensamentos que ele tem sobre nós, né? Então, quando a gente alinha essas emoções, a gente alinha o nosso espírito com o espírito de Deus. E aí, eu quero deixar para vocês aqui uma dica de quando vocês tiverem dificuldade, né? Tiverem num dia que o pensamento está muito atribulado, que vocês não estão conseguindo. Eu já falei aqui sobre pegar um papel e uma caneta e anotar esse pensamento, refletir, escrever o contrário. Mas é interessante também a gente fazer de uma forma com mais frequência, sabe? Pensar em qual emoção, agora não é no pensamento, é eu pensar em qual emoção tem me dominado ultimamente. Eu tenho tido ataques às vezes de raiva, eu tenho tido picos de ansiedade, eu tenho tido picos de tristeza, eu tenho demonstrado vários medos, o que tem me aflorado? E aí quando eu identificar essa emoção, aí eu vou na raiz, aí eu vou e me pergunto, que pensamento que está por trás dessa emoção? Porque nós já aprendemos aqui que a emoção,
ela é o fruto e o pensamento é a semente. Então eu tenho que entender o que eu estou semeando na minha cabeça, na minha mente, que está me fazendo reagir dessa forma. E quando eu tiver a clareza de quando eu tiver a clareza de que pensamento é esse, aí eu vou confrontar com a verdade, que é o que a gente falou, né? Que nem sempre a emoção e o pensamento é a verdade. E aí eu confronto como? O que Deus diz sobre isso? Qual que é a verdade bíblica que eu posso declarar em cima disso agora para mudar essa situação, né? E entrando de novo naquele ponto que eu disse. Deus não quer que a gente ignore as nossas emoções. Pelo contrário, nós temos que identificar essas emoções e nós temos que realinhar essas emoções para que a gente consiga avançar naquilo que ele tem para nós. Então, eu identifiquei a emoção, por exemplo, tô ansiosa. Aí eu vou repetir. Agora eu estou sentindo ansiedade, mas isso não define quem eu sou. Então é importante vocês repetirem, fazer esse exercício de repetição em voz alta. Olha, eu estou sentindo medo, mas o medo não define quem eu sou. Porque aí você vai ter clareza de que você está tendo controle disso, que você não está deixando mais essa emoção dominar porque você identificou ela. E muitas vezes a gente tem medo do oculto, a gente tem medo do que está gerando. Mas quando eu identifico o que está gerando, fica muito mais fácil de eu trazer uma solução e de eu trazer o entendimento da qual vai me fazer evoluir naquilo ali, sem eu precisar sempre ficar tendo emoções negativas, alteração de humor, oscilação de comportamento. Conseguiram pegar? Como é que tá aí? Vai me falando aí, gente. Então, pra gente matar aqui, eu quero deixar para vocês que a renovação do nosso pensamento, a renovação da nossa mente é um processo contínuo, tá? Não tô dizendo que é fácil. Dani, é fácil, é só eu pensar em outra coisa. Não, não é fácil. Coisas no automático são muito mais fáceis. Eu deixar a programação automática das coisas externas me influenciarem é muito mais fácil. Só que se eu quero ter uma vida plena, se eu quero ter uma vida abundante, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero ter uma vida de acordo com o que Deus já abençoou, com o que Deus já disponibilizou para minha vida, eu tenho que renovar a minha mente. Então, primeiro passo essa ação contínua meditação bíblica diária. Por quê? Eu só vou conhecer a verdade do que Deus pensa sobre mim, do que Deus tem para mim, se eu conhecer a Bíblia, que é onde está escrita a verdade dele. Então, se eu quero mudar isso, se eu quero mudar esse ciclo, eu tenho que ter essa meditação diária. E aí, vocês querem saber mais? Aprendi, e a gente vai sempre aprendendo, e eu sou uma pessoa que eu amo estudar, amo aprender. Aprendi recentemente com uma querida professora na escola bíblica que eu faço, que meditar na Bíblia não é eu pegar a Bíblia, pegar um versículo e ficar aqui meditando nele, tentando entender o que ele está me dizendo. Não. Meditar é eu mentalizar, criar imagens, entrar num personagem daquela situação que eu li na Bíblia. Então, isso aqui na Bíblia, como a gente leu em Filipenses, né? Eu tenho que viver tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que é louvável. Então, eu tenho que mentalizar, eu tenho que pensar, e aí entra de novo o pensamento, o poder do pensamento. Eu tenho que projetar que eu tenho uma vida abundante, eu tenho que projetar, eu tenho que entrar na história que eu aprendi na Bíblia, que eu li na Bíblia, como se eu fosse aquele personagem. Porque as promessas que estão aqui, muitas vezes porque Deus usou personagens da Bíblia e da história à época para citar as promessas, não quer dizer que ela não nos alcança.
Então, se eu entendo que todas as promessas que estão na Bíblia também são para os filhos de Deus, o que eu faço? Eu começo a mentalizar que aquilo é para mim. E aí eu crio essa cena, eu faço essa meditação para tornar uma verdade no meu pensamento. Então, olha como que é poderoso isso. Meditar na Bíblia de dia e de noite é sobre isso, é sobre eu entender as verdades que estão na Bíblia e eu mentalizar isso, pensar nisso, criar isso, projetar como sendo a verdade, a minha verdade. Então isso é muito forte. Outra coisa, diálogo com o Espírito Santo. Eu tenho que conversar com Deus todos os dias, eu tenho que ter um diálogo com Ele. Seja até mesmo se eu não estiver satisfeita, eu não estiver achando saída, não estiver conformada com algo. Porque muitas vezes, eu gosto também de tratar isso, muitas vezes a gente trata Deus só como Senhor, como sendo alguém que está muito distante de nós. Só que a intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele é como Pai. E é pai e filho, é uma intimidade, é coisa de casa, né? Você não chega para o seu pai todas as vezes que você vai falar com o seu pai. Senhor, todo-poderoso, majestoso, grandioso, saudoso, eu preciso que o Senhor me escute neste momento que eu tenho algo a te falar, algo a te dizer. Não, não é isso. É uma linguagem simples, é uma linguagem clara, sabe? E é assim que Deus quer. É assim que Ele quer, porque Ele conhece o nosso coração. Então isso é que a gente tem que entender. E mais do que isso, pra gente matar, é o autoconhecimento espiritual. A gente tem que ter o autoconhecimento emocional e espiritual. E não sei se todos vocês sabem aqui, mas fiquem atentos que nos próximos dias eu vou estar lançando aqui também a minha mentoria. E que eu achei o máximo, porque nós citamos na caixinha de sugestão da live vários temas, né? De qual que seria o tema escolhido para a mentoria. Para a live, perdão. E o tema que ganhou é exatamente o nome da mentoria. A mentoria vai chamar de dentro para fora. Nós vamos tratar vários temas relacionados ao espiritual, ao emocional, à identidade, ao comportamento, a tudo que eu posso melhorar para que eu tenha essa vida próspera, abundante, para que eu rompa coisas que estão travadas na minha vida. Então, fiquem ligados que eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Busquem conhecimento, busquem leituras na área emocional também, busquem ajuda. Eu sempre falo aqui sobre mentoria, como que é importante você ter mentores. Eu tenho vários mentores na minha vida, porque a gente precisa de direcionamento, sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de pessoas que venham aqui trazer numa live um pouquinho de clareza que a gente não está conseguindo enxergar sozinho, né? Então a gente tem que trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. O Fred falou aqui para me contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formada em coaching, estou me formando agora, final do ano, também em teologia, estudo bíblico. Eu sou formada em direito, sou empresária e atualmente eu estou como líder espiritual, conselheira de mulheres, conselheira de casais. Então a ideia de trazer um pouquinho disso aqui para vocês, é compartilhar tudo que eu já adquiri de conhecimento, mas mais do que isso, tudo que Deus já me entregou de bênçãos, tudo que Deus já renovou na minha vida, tudo que eu já tive oportunidade de acessar por desbloquear essas travas mentais, emocionais, espirituais. Então, a ideia dessa mentoria é trazer um pouquinho disso para vocês. Se vocês gostaram da live, continuem comigo. Eu vou ver se eu consigo fazer com mais frequência, tá? Me dá um feedback. Quem gostou, faz um print aí, printa, reposta, pra gente ter essa comunicação